Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom estar com vocês mais uma vez, né? Todos juntos, reunidos, graças a Deus. Se você nos visita, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus possa abençoá-lo essa noite, como nunca antes, é o nosso desejo. Se você quer acompanhar o texto aí, está lá em Eclesiastes 1. Vamos analisar aí um pouquinho, aprender um pouquinho sobre Salomão, sobre o ensino de Salomão. Esse homem que ultrapassou todas as fronteiras, todos os limites. Limites do sucesso, da prosperidade, do poder, limites do bom senso. Ultrapassou todas as fronteiras esse homem. Por isso ele se tornou alguém a ser ouvido. Porque depois de ter chegado no auge do poder, das finanças, da satisfação própria, pessoal, ele conclui que tudo isso era correr atrás do vento. Uma grande ilusão. Portanto, esse homem esteve já no lugar em que você pensa que se estivesse lá seria feliz. Mas ele já esteve lá antes de você e disse que tudo isso era ilusão. Toda tentativa de dar sentido às nossas vidas por meio de conquistas materiais ou emocionais aqui na terra é correr atrás do vento, ele disse. Então ele já esteve lá onde você e eu já sonhamos estar um dia. Já pensamos, se eu tivesse, eu seria feliz. E Salomão diz, isso aí é correr atrás do vento. Por isso, ele é alguém a ser ouvido. Esse homem ultrapassou todos os limites investigando a existência humana. Então vamos ouvi-lo. Se você está nessa rota aí, é um bom momento para ouvi-lo. Eclesiastes 1 então, capítulo 1 inteiro. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce outra vez. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar nunca se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer, vejam, isso é realmente novo? Não existe, porque tudo que existe já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Eu vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado. Quem é que pode distorcer o que Deus torceu? E o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. E o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim eu procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas eu descobri que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há canseira, e a quem aumenta o seu conhecimento também aumenta a sua dor. Até aqui. A palavra de hoje é uma palavra de alívio. Lemos o texto aqui, ele pode parecer um pouco amargo,
porque Salomão está um pouco mal-humorado no final da vida, mas na verdade é apenas uma impressão. E por conta desse tom amargo que esse homem coloca no seu livro realista, ele já foi taxado muitas vezes de existencialista, de pessimista, de fatalista, até de estoico muitas vezes, mas isso é apenas uma impressão equivocada do livro. Porque Salomão, na verdade, está investigando a realidade. Ele está investigando a vida, a existência humana. Ele mesmo afirma isso durante o livro, que ele se propôs a investigar tudo o que acontece debaixo do sol. Portanto, Salomão então está abrindo uma verdadeira investigação sobre o real sentido da vida. É isso que ele está buscando nesse momento. Por isso até o título da mensagem: tudo é vaidade em busca de sentido debaixo do sol. Salomão afirma várias vezes nessa investigação que tudo é vaidade. E em nossa linguagem, no português, tudo é vaidade. A palavra vaidade, ela quer dizer algo, ela está muito ligada a alguém que cuida da aparência. Então alguém que realmente cuida da aparência, que se veste bem, que se preocupa com a aparência, você diz que essa pessoa é vaidosa. Mas o termo ele vai muito além. A palavra vaidade, ela encontra raiz na palavra, no termo em vão. Portanto, quando o pregador diz que tudo é vaidade, ele está dizendo que tudo é em vão, tudo aparentemente é em vão, ilusório. A palavra vaidade tem a ver com juízos, com análises ilusórias, com análises e julgamentos que não correspondem à realidade, com orgulho injustificado. Então aquela pessoa que pensa que é algo que não é, ela pode ser chamada de vaidosa, porque ela faz um juízo, ela tem um orgulho injustificado de si mesma. A palavra vaidade então tem a ver com o que é em vão, com o que não é firme, com o que não corresponde exatamente ao que é. Salomão, quando diz que tudo é vaidade, quer dizer então que na vida, na investigação que ele fez, das coisas que ele observou, porque ele observou de tudo, o trabalho dos homens, observou a Deus, as riquezas, as injustiças, as necessidades, tudo ele observou. E ele chega a uma conclusão que tudo é vaidade, porque ele não consegue dizer, ele não consegue afirmar o que realmente é, as coisas como realmente são. Por exemplo, ele não consegue explicar por que injustiças existem. Ele não consegue explicar porque um injusto às vezes se dá bem e aquele que é correto se dá mal. Ele não consegue explicar porque alguém morre sem conseguir usufruir o que construiu. Ele não consegue explicar porque quem merecia ser feliz às vezes é triste. Ele não conseguiria explicar também o porquê aconteceu essa pandemia. Então ele olha para a vida, para a complexidade da vida, e ele diz: olha, tudo é vaidade, eu não consegui chegar a conclusão alguma. Eu não consegui chegar a uma conclusão correta sobre Deus, sobre a vida e sobre o próprio ser humano. Tudo é vaidade para mim. Eu olho para as coisas e eu não consigo explicar corretamente na profundidade e na totalidade que elas são. Em outras palavras, Salomão está dizendo que ele só vê em parte, que ele não consegue, com as lentes humanas, captar o real sentido das coisas. Só que apesar de toda essa miopia humana, que ele mesmo reconhece no final do livro, e também no final da vida, porque Salomão escreve Eclesiastes no final da vida, apesar de tudo isso, ele fecha a sua investigação com uma conclusão importante, com uma conclusão mais do que cortante, mais do que absoluta. Se você olhar no último capítulo, os últimos versículos, ele vai dizer: de tudo o que foi falado, de tudo que foi investigado, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque é para isso que você foi feito. De tudo que foi falado, lembre-se que Deus trará a juízo todas as coisas, as pequenas e as grandes, boas e ruins, ainda que estejam escondidas. Lembre-se que Deus trará a juízo todas as coisas, boas ou más. Portanto, Salomão conclui a sua investigação nos entregando a lente correta para enxergar a vida.
Ele está dizendo, a lente correta para enxergar a vida é saber que, no final das contas, Deus trará a juízo todas as coisas. No final das contas, no meio de toda a nossa confusão, no meio de todas as nossas dúvidas, incertezas, injustiças, vitórias e derrotas, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque é para isso que você foi criado. E lembre-se de que Deus trará juízo, Ele colocará cada coisa no seu devido lugar no final das contas. Um dia tudo entrará no eixo, é o que Ele está dizendo. Salomão nos convida a trocar de lentes, a abandonar as nossas lentes defeituosas, humanas, porque nós não conseguimos analisar o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro de forma isenta. Você olha para o seu passado através das suas feridas, muitas vezes, e você enxerga um passado que na verdade não foi bem assim. Ou não foi tudo isso que você pensa? Imaginamos um passado e olhamos ele pelas nossas lentes. O presente, mesma coisa. Você olha o seu presente e nem sempre você o enxerga da forma correta. Menos ainda o futuro. Porque enxergamos pelas nossas lentes embaçadas. Mas Salomão está dizendo, existe uma lente precisa, que é a lente da soberania de Deus. A lente do Deus soberano, que colocará todas as coisas nos mínimos detalhes de seu lugar um dia. De tudo que foi falado, tema a Deus e o obedeça. Para isso você foi criado. De tudo que foi falado, lembre-se que Ele trará a juízo cada coisa. Essa é a lente precisa que Salomão conclui sua investigação. E essa lente, ela é um remédio. Esse livro é um remédio para a igreja moderna, porque ela nos chama a uma fé saudável, a uma fé realista, a olhar as coisas como realmente elas são. Essa é a maior contribuição de Salomão. Ele apresenta a Deus, a vida e o homem como realmente é, como realmente são. C.S. Lewis chegou a dizer, em sua obra O Peso da Glória, que o cristianismo não traz os benefícios nem do otimismo e nem do pessimismo. Cristianismo é realista. Cristianismo é a verdade. Cristianismo é a proclamação da verdade que nós conhecemos. Ele não é pessimista e nem realista. E Salomão nos presta um enorme favor de nos trazer a realidade. Nos fazer do tamanho que realmente somos e colocar Deus do tamanho que Ele realmente é. Deus é soberano, não é domesticável. A vida é implacavelmente dura. Realmente. Não adianta fingir que não é. E nós, como seres humanos, somos limitadíssimos. Desastrosamente limitados. Onde está o alívio, Murilo? Porque parece que eu estou deprimindo vocês. Mas, na verdade, essas 3 conclusões são libertadoras. Saber que Deus é soberano. Saber que somos limitados. E saber que a vida realmente é dura é libertador. Jesus não escondeu isso de nós. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Jesus nunca escondeu a verdade de nós. Salomão também não. E essas verdades tiram todo o peso de nós. Tiram todo o peso de uma fé que às vezes nos esmaga. De uma cobrança que nos esmaga. E nós vamos ver aí esses pontos nas aplicações seguintes. Vamos lá? Primeira delas, Deus é soberano, Ele tudo vê. Deus é soberano, Ele tudo vê. De tudo que foi falado, tema a Deus, porque Ele trará a juízo todas as coisas. Deus decidiu, irmãos, do alto da sua soberania e justiça, que Ele trará todas as coisas à luz, um dia. E a pergunta é, por que Salomão termina sua investigação com essa afirmação? No que exatamente isso implica? Essa verdade implica em nossas vidas em particular hoje. Que Deus vai trazer todas as coisas, que Deus tudo vê, que Deus olha a nossa vida em todos os detalhes. O que isso quer dizer, no que isso impacta a sua vida hoje? A experiência de Agar, da escrava Agar, nos ajuda a compreendermos. Se você quiser acompanhar, está lá outro texto em Gênesis 16,
capítulo 16, do verso 6 ao 13. Eu dou umas cortadas no meio aí, tá? Então, às vezes eu vou pular um pouquinho do texto. Gênesis 16, do 6 ao 13. A experiência que essa escrava, Agar, tem com Deus, nos ajuda a compreender o que essa afirmação de que Deus observa tudo em nossas vidas, todos os detalhes, quer dizer para nós. Vamos lá? Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: Eu fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de El-Roi, Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Até aí. O escravo, irmãos, ele não era, na grande maioria das culturas, considerado uma pessoa. Ele era considerado um objeto. Agar era uma escrava, a escrava de Abraão e de Sarai. O escravo não era considerado um ser humano. Às vezes é difícil para nós compreendermos isso, porque nós vivemos numa sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, depois da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, da Carta da ONU, depois da Segunda Guerra. Todos nós nascemos depois disso. Talvez menos o Xavier, que nasceu em 1800 e alguma coisa. Mas todos nós estamos acostumados com essa noção de que o ser humano, ele tem valor em si mesmo. E essa lei veio do cristianismo, encontra princípios, nos princípios judaicos cristãos, do valor em si mesmo da vida. Mas nessa época da escravidão, quando você conversava com um escravo, uma pessoa, na verdade ele não era uma pessoa. Ele era um objeto, uma propriedade. E o seu dono poderia fazer o que quisesse com ele, como você faz com um óculos, com um objeto. Tanto é verdade que Agar foi obrigada a ter relações com Abraão e servir de barriga de aluguel para sua senhora, que era estéril. Vocês se lembram desse episódio? Abraão, que é o pai da fé, ao mesmo tempo foi o pai da lambança, porque ele resolveu dar uma mão para Deus. E aí dessa lambança que ele faz, surge Ismael, que é o pai das nações árabes, que até hoje tem conflitos com Israel. Então Abraão, ele está nesse contexto, Agar está nesse contexto. Ela é uma escrava, ela não é uma pessoa. E ela é humilhada. Ela está numa situação difícil, porque ela foi obrigada a ter relações com Abraão, ela é engravida, e agora o plano não deu certo. Porque na cabeça de Abraão e Sarai, ela engravidaria, teria um filho e tudo bem. E a promessa do Senhor iria ser cumprida. Mas não podia dar certo, né? Sarai começa a ficar com ciúmes. E começa a perseguir essa escrava. E Abraão não banca Agar. Ele fala para Sara: pode fazer o que você quiser, ela é tua escrava. E Sarai humilha tanto Agar que ela foge da casa de Abraão. E ela está lá no deserto, sem saber o que fazer, junto a um poço. O que queria fazer uma escrava, que nem pessoa era considerada nessa época no meio do deserto? Ela está lá não sabendo o que ela faz da vida, desolada, porque agora a vida dela como escrava também acabou, porque a sua senhora a persegue, porque ela teve relações com o marido e está com ciúmes. O que restava de sobrevivência para essa mulher agora na cabeça dela acabou. E Deus, surpreendentemente, o Deus soberano, o Deus de toda graça, de toda glória, olha para essa escrava no meio do deserto, enxerga essa escrava no meio do deserto
E ele diz para ela várias coisas. Ela disse que ela estava grávida, que o filho dela ficaria bem, que ela ficaria bem. Porque ele está dizendo que vai ser pai de muitas nações. Está dizendo que para ela voltar para a casa da sua senhora. Em outras palavras, Deus está dizendo, está confortando ela, dizendo, olha, vai dar tudo certo, fica tranquila. Deus ouviu o seu grito de aflição. Mas essa mulher não sai gritando, Deus Todo-Poderoso, Deus de toda glória, Deus que fez milagres, Deus que me supriu. Sabe como ela chama a Deus? Vocês viram aí. De El Roi, o Deus que me vê, porque eu vi aquele que me enxerga. Ela se surpreendeu que Deus a viu e a tratou porque ela era uma escrava. Porque ela não tinha a menor visibilidade social, mas o Deus soberano a viu. O Deus soberano enxergou essa mulher no seu deserto. O Deus soberano conseguiu ver além. Tratou com ela diretamente. Deu uma palavra diretamente a ela. Como o pastor falou aqui no começo. Liberou uma palavra para Agar, a escrava. Ele enxergou Agar. E Agar ficou admirada, dizendo, esse é o Deus que me vê. A maior parte da nossa vida, da nossa história, não faria o menor sentido. Mas Deus te vê onde você está. Deus vê a sua aflição no seu deserto. Deus vê quando você para no meio do seu dia junto a algum poço desolado, sem saber o que fazer. Ele te enxerga, o Deus soberano como enxergou Agar. E todos nós somos Agar. Porque todos nós fomos escravos do pecado um dia. E Deus nos enxergou nessa escravidão e nos tirou dela. Porque um dia o Evangelho foi apresentado a nós. E nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Um dia Jesus nos tirou dessa escravidão. Já fomos escravos também. Vendidos completamente ao pecado e o nosso Senhor nos resgatou. Deus nos vê nos nossos desertos. E porque Ele vê, tudo ganha sentido. Porque esse Deus não se esquecerá das menores atitudes que fizermos. Jesus disse isso em outras palavras, quando Ele fala que Deus não se esquece sequer de um copo d'água que você oferece a qualquer um. As menores atitudes que fizermos serão lembradas por Deus. Ele colocará tudo na balança. Tudo será considerado. E aí a minha vida ganha importância. A minha vida ganha um sentido que não poderia ter se Deus não observasse. Lembra-se quando a sua mãe dizia, cuidado que Deus está vendo? Essa afirmação simples traz em si a mais refinada filosofia cristã, porque ela está dizendo, toma cuidado, filho, com a atitude que você toma, porque tem um Deus no céu que olha todas as coisas. A sua vida não é assim, vai vivendo e vai sendo esquecida. Deus vai se lembrar. Graças a Deus por isso, porque Deus não se esquece de nós. Nós não somos jogados na história, soltos na história. Lembra-se quando você era criança, ou se você tem um filho pequeno, quando ele diz, pai, olha aqui o que eu estou fazendo, e a brincadeira só faz sentido quando o pai está olhando? É assim com Deus. Porque Ele nos olha, tudo faz sentido. Porque Ele nos olha, nós não somos como qualquer um, que vai viver, morrer e ser esquecido, num cemitério qualquer. Nosso Pai nos viu quando éramos escravos. E Ele continua nos vendo. Nisso está o sentido da sua vida. Existe um sentido debaixo do sol. Nós não estamos aqui aleatoriamente enfrentando essa pandemia. Deus está vendo. Deus está vendo cada dificuldade que passamos. Deus está intercedendo por nós a cada momento, a cada tentação que temos. Deus está nos conduzindo por meio desse deserto rumo à sua presença. Nós não vivemos de forma aleatória. Existe um sentido em nossas vidas. Um sentido muito claro
que nós encontramos quando percebemos, quando nós enxergamos o Deus que nos vê. Quando, a semelhança de Agar, nós vemos aquele que nos enxerga por fora e por dentro. Amém? Existe sentido. Segunda aplicação. A vida é implacável. A vida é difícil. E nós somos limitadíssimos como seres humanos. Portanto, livre-se do peso de resolver problemas que são insolúveis. Livre-se hoje do peso de resolver problemas que não podem ser resolvidos. O investigador pergunta no texto que lemos inicialmente: quem é que pode endireitar o que Deus torceu? Essa pergunta retórica, ela é perturbadora, porque ela nos convida a enxergar a vida como ela realmente é e nos coloca no nosso real tamanho. O ser humano não gosta disso, porque nós temos megalomanias, mas essa pergunta nos coloca em nosso lugar. E o debate que Jesus trava com Judas Iscariotes, naquele episódio em que a mulher quebra o frasco de perfume, nos ajuda a lidar com essa dura realidade da nossa pequenez. Se você quiser acompanhar, o texto está lá em João, capítulo 12, verso 3 a 8. Evangelho de João, capítulo 12, verso 3 a 8. Vamos lá? Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. A ênfase nesse último versículo. Porque os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, Judas, olhando a cena, repreende aquela mulher, Maria, que quebra o frasco, um frasco caríssimo, 300 denários, equivalia a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Então ela quebra aquilo e Jesus disse que ela está preparando ele para a morte dele. Por quê? Porque Jesus sabia que ele seria condenado como um criminoso em Roma. E os condenados como criminosos não teriam direito a um sepultamento digno. Não receberiam os perfumes, por exemplo. Então Jesus disse que ela fez bem porque ela estava adorando a Deus, preparando ele para o seu sepultamento. E Judas olha aquela situação, aquela cena e fala: que desperdício. Que desperdício quebrar um perfume caro desse com tanto pobre, com tanta gente necessitada por aí. E Jesus, ele olha para Judas e repreende Judas. Ele usa uma palavra dura, repreendendo a Judas: deixa em paz, porque ela fez bem. E ele refuta o argumento de Judas com base nas próprias escrituras. Ele cita Deuteronômio 15, 11, que também diz que nunca haverá de haver pobres na terra. Mas ele nem sempre estaria entre os discípulos. Jesus refuta Judas de uma forma brilhante, de uma forma profunda, com uma simples frase. É impressionante como cabe tanta sabedoria numa única frase de Jesus. Porque além de ele citar as escrituras e corrigir teologicamente Judas, ele mostra que a tese de Judas, na verdade, era uma tese hipócrita, utilitarista, humanista, como era da natureza carnal de Judas. A tese de Judas é impraticável,
Porque para executá-la nós teríamos que ser Deus, porque somente Deus tem recursos ilimitados. O ser humano é limitado e conta com recursos limitados. Segundo a tese de Judas, enquanto houver pobres e necessitados no mundo, nada pode ser usufruído, nada pode ser feito até que se elimine a pobreza. Seria, portanto, ilícito, na visão de Judas, que você viajasse com a sua família enquanto tem pessoas necessitadas. Seria ilícito que você fosse a um restaurante mais caro comer com a sua família para comemorar o aniversário de alguém enquanto houvessem necessitados. Seria ilícito que você cursasse uma faculdade enquanto existem necessitados. Seria ilícito que você então adorasse a Deus enquanto houvessem necessitados, porque é o que Judas propõe. Que desperdício adorar a Deus enquanto tem necessitados. E a sutileza é que Judas transforma a ação social no próprio Deus. Aí está o erro, a sutileza que Jesus percebe claramente. E que creio que 100% de nós passaria batido. Os discípulos passaram, porque em outros evangelhos diz que os discípulos concordaram com Judas. Ele convenceu. Porque a tese de Judas, ela tem um verniz de altruísmo. Ela tem uma capa de piedade, mas ela é falsa. Porque ela coloca a ação social acima da adoração a Deus. É óbvio, irmãos, que Jesus não está aqui desprezando os pobres e os necessitados, muito pelo contrário. Ele incentivou a ajudá-los. O que Jesus está fazendo é afirmando que realidades tristes sempre existiram e sempre existirão. Quem é que pode distorcer o que Deus torceu? Ele está afirmando também que os recursos humanos são totalmente limitados. E ele está sendo realista, afirmando que os pobres sempre estarão com eles. Mas não havia naquele contexto como adorar a Deus e ajudar os pobres com o mesmo recurso. Ou ela quebrava o frasco e adorava a Deus, ou ela doava. Não tinha como fazer as duas coisas, ela não tinha dois frascos. É o que ele está dizendo. Resumidamente, Jesus está dizendo o que nós já sabemos. Se você quiser fazer tudo, você não vai fazer nada. É o que Jesus está dizendo. Se a tese de Judas prevalecesse, o que ia acontecer é que os pobres continuariam existindo e Deus não teria sido adorado. Quero fazer uma analogia aqui, ó. É de se esperar que um médico que trate de câncer, um oncologista, é de se esperar de qualquer oncologista que ele cure um câncer de determinada pessoa num determinado local, numa determinada época. Mas seria uma tolice que esperássemos de qualquer médico que ele eliminasse o câncer do mundo de uma forma permanente, que nunca mais aparecesse. E a tese de Judas propõe justamente isso. Se Judas encontrasse com esse médico no shopping, almoçando com a sua família, ele diria: doutor, que desperdício. O senhor poderia estar nesse momento aqui, gastando o seu tempo nos hospitais, salvando vidas, eliminando o câncer. E essa porção de frango a passarinho que o senhor está comendo, o senhor poderia ter destinado para abrir mais leitos e acabado com o câncer no mundo. Que desperdício que o senhor está fazendo. Tem cabimento a tese de Judas? É exatamente isso que ele propõe. Que se a mulher tivesse doado, os pobres não existiriam mais. Seriam eliminados. Uma tese falsa, com capa de piedade, que enreda muita gente até hoje. A igreja eu digo instituição, e cada um de vocês são a igreja, pode ajudar determinada pessoa a se livrar da pobreza, dos males da pobreza, numa determinada época, num determinado momento. E realmente fazemos isso. Só que seria equivocado propor que a igreja abandonasse o evangelho para lutar pelo fim da pobreza mundial. Isso é transformar a adoração em ativismo social, não é o objetivo da igreja. Nossos recursos são limitados, nossa função é outra. E é justamente essa a tese diabólica que Judas propõe. Não adore a Deus, canalize seus recursos para a obra social.
para um ativismo sem fim, que nunca vai encontrar resultado, porque os pobres sempre terão convosco. Se Judas fosse o pastor de Maria que quebrou o frasco, essa mulher viveria numa pressão enorme para fazer mais e mais e mais e mais e sempre mais. Ela seria privada de ter esse momento precioso com o Senhor, que Ele mesmo disse que sempre seria lembrado, enquanto o Evangelho fosse pregado. Está na Bíblia isso. Ela perderia esse momento com Jesus, único com Jesus, para fazer e fazer e fazer, numa pressão, num ativismo que só nos joga peso. Como se nós pudéssemos resolver os problemas do mundo. Amigos, a questão é a seguinte, presta bem atenção. Coloque-se hoje no seu devido lugar, tire o peso. Tire o peso dos seus ombros. Porque nós somos limitados e Deus sabe o quão limitado nós somos. Deus sabe que os nossos recursos não bastam. E Ele não vai exigir de nós algo que nós não podemos fazer. Existem realidades que não mudaremos, os pobres sempre terão convosco. É óbvio que nós sempre vamos fazer o máximo que pudermos com o máximo recurso que tivermos, gerindo da melhor forma possível. Mas nós precisamos nos absolver do peso que Judas coloca em nossas costas, de resolver problemas que estão muito acima da nossa capacidade. Nós devemos hoje fugir da proposta de Judas. E não se engane, irmãos, não se engane, sempre haverão Judas de plantão para dizer: ah, mas você poderia ter feito mais. Se você tivesse feito mais pelo seu marido, ele não teria ido embora, não teria abandonado o lar. Se você tivesse feito mais pelo seu filho, hoje ele não estaria nas drogas. Se você tivesse feito mais pela sua casa, se você tivesse estudado mais, hoje você não estaria na miséria. Se você tivesse cuidado mais do meio ambiente, a Amazônia estaria muito melhor. E assim vai. Será que estaria mesmo? Será que você poderia ter feito mais? Será que realmente você poderia ter feito além? Será que depende tanto assim de você as coisas? Quem é que pode endireitar o que Deus torceu? E os pobres sempre estarão convosco. São declarações perturbadoras de um Deus soberano, que nos obrigam, de uma vez por todas, a reconhecer a nossa pequenez diante dos muitos problemas que se apresentam. Nos obriga a reconhecer que existem realidades duras que nós não vamos conseguir distorcer, consertar, endireitar, mas nenhuma delas é desculpa para deixarmos de adorar a Deus. Diante de realidades duras, implacáveis que a vida nos impõe e nos apresenta, deveríamos nos comportar como Davi, como disse em algum dos seus salmos: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas demais para mim. De fato, eu acalmei e me tranquilizei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-nascida, amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ministério de Música pode subir, por favor. Davi disse que ele não entrava em lugares que ele sabia que ele não poderia dar conta. E ele tranquilizava a sua alma diante das suas impossibilidades diante de Deus, como uma criança. Pode se colocar em pé. Como uma criança ele fazia isso.
humildemente. Então aceite a sua limitação, irmãos. Entenda que você não vai conseguir carregar o mundo nos seus ombros, porque esse peso só Deus pode carregar e de fato carregou. Jesus, na cruz do Calvário, distorceu e endireitou tudo que não poderia ser, tudo que o homem não é capaz de fazer. Jesus mudou a realidade mais triste e mais sombria que pesava sobre nós, que é o peso do pecado. Ele carregou o peso do pecado nas suas costas e nos aliviou para sempre. Ele mudou a nossa vida para sempre. Ele consertou o que não poderia para sempre. Ele já carregou todo o peso, tudo aquilo. A nossa pior realidade foi mudada por Jesus. A tese de Judas, se você segui-la, vai te esmagar, vai te infartar na alma, porque é um peso que você não pode carregar, são realidades que você não pode mudar. Mas a proposta de Jesus vai te aliviar para sempre, porque Ele foi esmagado no seu lugar. A proposta de Jesus é que eu vou ser esmagado por eles para mudar a realidade que nós não poderíamos mudar, porque salvação só vem do Senhor e nós não tínhamos condições de nos salvar nós mesmos, mas Ele fez isso por nós. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Aleluia. Ainda com os olhos fechados, quero abençoar a sua vida. Acredito que muitos foram respondidos essa noite em relação a essa palavra. Eu acredito, queridos, que essa palavra tem muito a ver com a reflexão que eu fiz sobre Ló. Existem coisas que são inexplicáveis, mas compete a Deus e não compete a você e a mim. Inclusive a salvação daqueles que estão à sua volta. O maior interessado em salvar aqueles que convivem com você é o próprio Deus. Ele tem muito mais interesse de salvar ao perdido do que você tem. Você só precisa entender qual é o teu papel no processo. Pai, nós queremos orar nesta noite pela tua fidelidade. Senhor, ao ouvir a reflexão dessa noite, eu me lembrei do texto de Marta e Maria. Marta estava, Senhor, atarefada com muitas coisas. Maria decidiu adorar ao Senhor. Existem momentos na vida, Senhor, que nós precisamos escolher o que faremos dos recursos que temos nas mãos. Ou nós adoramos, ou nós trabalhamos. Senhor, nós às vezes nem sempre temos 2 frascos para quebrar. Às vezes temos um único frasco para derramar-nos diante dos teus pés. Nessa noite, Senhor, a minha oração e a oração desta casa é que nós possamos escolher o melhor lugar e tomarmos a melhor decisão. O que faremos do único frasco, Senhor, chamado nova vida que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu um único frasco, Senhor, de uma vida abundante na Tua presença, de uma vida de esperança transformada, de uma vida de separação e santificação, de uma vida de quebrantamento, de adoração, de uma vida de obediência. É um único frasco, Senhor. O que faremos dele? Senhor, nessa noite eu quero abençoar esta casa, abençoar os Teus filhos. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós queremos reconhecer tudo que somos e temos e as nossas limitações, nós nos dobramos aos Teus pés. Reconhecemos que existe uma série de coisas que não podemos erradicar no mundo, mas o Senhor continua no controle. Senhor, ajuda-nos a ser melhor para o outro, ajuda-nos a fazer melhor pelo outro, ajuda-nos a nos entregar em favor do outro, ajuda-nos em todas essas questões, mas acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a ser um adorador em essência. Uma adoradora em essência, Senhor, é tudo que nós precisamos nesta noite. Por isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, da cabeça aos pés, toca a vida dos Teus filhos. A começar na minha própria vida, Senhor, muda a nossa realidade. Senhor, hoje é o nosso primeiro retorno de culto juntos e nós declaramos que a cada semana, a cada momento, a cada oportunidade, nós seremos mais semelhantes ao Senhor. Teremos a vida mais parecida com a Sua e com a Sua vontade. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos o Teu povo e declaramos, Senhor, que eles sejam a luz e o farol do Senhor lá fora. Senhor, neste mundo obscuro e perdido, distante da Tua vontade,
nós sejamos luzes, como faróis, ó Deus, que indica o caminho. O caminho tem nome, esse caminho chama-se Jesus Cristo. Por isso o Senhor faz de nós a tua vontade na terra. Eu te abençoo nessa noite, declaro sobre você uma semana de vitória. Na autoridade do nome de Jesus, que a luz e o resplendor do Senhor esteja sobre a sua vida, que Ele possa iluminar os teus caminhos, e essa semana seja uma semana de vitória para você. Seja uma semana onde você possa declarar os feitos do Senhor e você possa testemunhar que apesar de todas as lutas existe um Deus nos céus. Por isso nós declaramos, Senhor, despede o teu povo debaixo da graça, do poder e do mover desta palavra, e que nós possamos glorificá-lo acima de tudo, quebrando aos teus pés todo o nosso coração e toda a nossa vida. Em nome de Jesus, a igreja diga amém e amém.